Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Acho que já temos um número suficiente para darmos início à sessão. O meu nome é Rita Mendonça, sou especialista em sustentabilidade e planeamento no Build Collab e vou introduzir a sessão de hoje, que consiste no encerramento do projeto Solos e Rochas Contaminados, que incluiu 3 sessões de capacitação, cujos principais resultados vão ser apresentados na sessão de hoje. Antes de iniciar, gostaria só de deixar o agradecimento por parte da equipe do Build Collab a todos os participantes e oradores das sessões que consideramos ter sido um sucesso. Deixar também a anotação que a sessão está a ser gravada para posterior consulta. Passando então à agenda da sessão, após a apresentação do protocolo, a Leonor Santos irá apresentar o resumo das sessões e os principais resultados, assim como o Media Kit resultante do projeto. De seguida, a Vanessa Tavares irá conduzir a auscultação em relação às sessões e concluir a mesma, assim como abordar possíveis trabalhos futuros. Passando agora para o contexto do projeto, este foi realizado pelo Build Collab em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente e o Fundo Ambiental, que resultou num conjunto de 3 ações de capacitação com o tema Solos e Rochas Contaminados, envolvendo atores no setor privado e público. Passando então para o objetivo. O principal objetivo do projeto foi a capacitação de diferentes atores para a avaliação e remediação de solos e rochas contaminados, com ações de capacitação direcionados a 3 grupos principais: projetistas, donos de obra e entidades reguladoras, empresas de construção e demolição e, por fim, entidades de remediação de solos. Para além destes grupos de stakeholders, o projeto ambicionou também sensibilizar os cidadãos para os conceitos sobre solos, nomeadamente regulamentação, técnicas de remediação, oportunidades e boas práticas. De forma a potenciar esta sensibilização generalizada e assegurar a continuidade desta iniciativa, foram criados então documentos técnicos e um Media Kit que irá ser apresentado durante esta sessão. Passo então agora a palavra à Leonor, que irá continuar a apresentação com o resumo das sessões. Então, boa tarde, o meu nome é Leonor Santos, sou também especialista de sustentabilidade no Build Collab. Eu vou começar aqui por fazer um resumo das sessões e dos resultados. Como a Rita disse anteriormente, nós realizámos 3 ações de capacitação direcionadas a 3 públicos-alvos diferentes. A primeira foi dia 3 de outubro para projetistas, donos de obra e reguladores. A segunda, dia 17 de outubro, para empresas de construção e demolição. E a terceira, dia 31 de outubro, para entidades de remediação de solos, e todas elas foram em formato online. As sessões começaram com uma abordagem geral dos principais conceitos sobre solos e rochas contaminados, incluindo uma visão sobre os métodos de avaliação e remediação de solos existentes, bem como as oportunidades e boas práticas que podem adotar, e também um enquadramento legal. Em seguida, foram apresentados casos de estudo, terminando cada sessão com um momento aberto para que cada participante pudesse colocar as suas questões e as respectivas respostas foram dadas. Pelo menos a maioria das questões foram respondidas. Na primeira sessão, destinada a projetistas, donos de obra e reguladores, o caso de estudo focou-se na reabilitação urbana e na recuperação paisagística de 2 locais. Na segunda sessão, dirigida a empresas de construção e demolição, o caso de estudo abordou a remediação de uma zona de terra ilegal e de um terreno onde existia um antigo estádio de futebol. E também foram abordadas formas de prevenção da contaminação do solo na construção e demolição de edifícios. E por fim, na terceira sessão, abordámos, uma vez que era para entidades de remediação de solos, abordámos também algumas técnicas mais inovadoras, de avaliação e remediação de solos, e os casos de estudo centraram-se em sistemas de tratamento de solos e RCDs e valorização do agregado reciclado. Então aqui temos os principais oradores que estiveram presentes, todos os oradores que estiveram presentes nas sessões. As sessões foram sempre moderadas pelo Build Collab, representado pela Vanessa Tavares, pela Rita Mendonça e pelo João Moutinho. E eu apresentei a parte dos conceitos.
A parte do enquadramento legal foi a APA responsável por apresentar, representada pela Sandra Silva, pela Laura Reis e pela Carla Rodrigues. E depois, na primeira ação, o Marco Rocha, da Brownfield, fez um enquadramento técnico e o Sérgio Moreira, da Gaiur, apresentou alguns casos de estudo. Na segunda ação, os casos de estudo foram apresentados pelo Rui Barros Garcia, da Garcia Garcia, e pelo Ricardo Leite Pinto, da Casais. E na terceira ação tivemos os casos de estudo apresentados pela Valgo, representado pelo Laurent Tannenberg e pela Florence Bush, franceses. E depois o enquadramento científico foi feito pelo António Roque do UMEC. Vou então aqui apresentar de uma forma geral os casos de estudo que foram apresentados ao longo das várias sessões. Na primeira sessão, foram apresentados então dois casos de estudo, como já referi, e ambos referentes à reabilitação urbana e requalificação paisagística de dois locais. Neste caso, foi a Pedreira da Madalena e o aterro de Sermonte. Aqui no primeiro caso, a Pedreira da Madalena, podemos ver aqui a evolução do local a partir do momento em que se começaram a depositar resíduos de construção e demolição, em 2005, no local, e depois, por volta de 2022, este local foi alvo de um projeto de requalificação urbana que está a transformar a Pedreira num parque urbano. E depois temos o aterro de Sermonte, que era um aterro que começou a receber resíduos municipais em 1996 e que está a ser convertido num parque ambiental. Depois, obviamente, se quiserem saber mais informações sobre este caso de estudo, podem consultar os vídeos das sessões, que estão todos online, e lá tem uma descrição mais detalhada de cada um. Então, aqui relativamente à segunda ação de capacitação, foi apresentado pelo Rui Garcia, da empresa Garcia Garcia, um caso de estudo relativo à remediação de um aterro ilegal de RCDs, onde foram realizadas operações de avaliação do solo e foi concluído que o solo estava contaminado e por isso procedeu-se às operações de remediação que incluíram a escavação mecânica dos solos contaminados, o seu transporte, obviamente, com a documentação adequada para o destino final, e depois, quando aplicável, também foi feita a reutilização do solo não contaminado, acompanhada, obviamente, da declaração de subproduto. E aqui, no segundo caso, este foi apresentado pela Casais, pelo Ricardo Leite Pinto, da Casais, e refere-se, então, à remediação dos solos da Alameda das Antas, que era uma zona de um antigo estádio de futebol das Antas, no Porto. Aqui havia um projeto de loteamento com cerca de 1150 fogos, e uma vez que este número é maior do que 500 fogos, este projeto foi sujeito a um estudo de impacto ambiental que concluiu que o solo estava contaminado, e então depois o Rui explica, o Ricardo explica como é que foi feita a remediação do solo, mas basicamente o solo contaminado foi escavado mecanicamente e enviado para aterro, a maior parte, e a outra parte foi utilizada para a produção de cimento. Na terceira sessão, tínhamos então um público-alvo, eram as entidades de remediação dos solos e, portanto, apresentámos técnicas de remediação menos utilizadas em Portugal, e estas técnicas foram apresentadas pela Valgo, uma empresa bastante conhecida internacionalmente de remediação de solos. E aqui vou só mostrar aqui alguns exemplos que eles apresentaram. Neste caso, temos um caso em que foi feita a escavação dos sólidos contaminados e depois o bombardeamento dos líquidos impactados e depois o posterior tratamento em biopilhas. Neste segundo caso,
refere-se a uma técnica que permite extrair os poluentes do solo sem necessidade de escavação. E por fim, o terceiro caso é temos a desorção térmica elétrica in situ, que se refere, numa forma geral, é basicamente o aquecimento do solo e a extração dos gases do local. E depois o gás de desorção térmica é depois armazenado numa pilha de combustível para posterior utilização. Passando aqui então aos dados de divulgação das sessões, as sessões foram divulgadas no site do Build Collab. Foram enviados convites aos cerca de 1.200 subscritores da newsletter. E também foram feitas várias publicações no LinkedIn dos vários eventos que iam decorrendo, tanto no LinkedIn do Build Collab como no LinkedIn da PTPC, da plataforma tecnológica da construção. E então o resultado foi bastante positivo em termos de participação. Nós tivemos cerca de 200 inscritos na primeira sessão, com 172 participantes, ou seja, 84% dos inscritos. Cerca de 270 inscritos na segunda sessão, com 205 participantes, 76% dos inscritos. 180 inscritos na terceira e com 118 participantes, ou seja, 66% dos inscritos, o que dá uma média de 165 participantes por sessão. E num total tivemos, em todas as sessões, ao todo 495 participantes. Portanto, ao longo das sessões, então na parte em que foram colocadas as perguntas e respostas, foram colocadas muitas questões pelos participantes e nós acreditamos que isso demonstra que há de facto muito interesse e também algum desconhecimento sobre o tema. E na primeira sessão, para projetistas, donos de obra e reguladores, as questões centraram-se nos guias técnicos e legislação, na contaminação por arsénio e metais pesados, nas plantas invasoras, no licenciamento e operações de remediação e nas metodologias de definição das áreas contaminadas. A segunda sessão, para empresas de construção e demolição, as questões foram à volta da avaliação da contaminação de solos em obra, classificação de solos não contaminados, gestão de solos contaminados e tratamento de resíduos, licenciamento e transferência de solos entre obras, normas, critérios e valores de referência, técnicas e materiais utilizados na gestão de solos, simplificação e otimização de processos. E depois, na terceira sessão, as questões foram focadas na avaliação da contaminação de solos em obra, no licenciamento e transferência de solos entre obras, normas, critérios e valores de referência, gestão de solos contaminados e tratamento de resíduos e, por fim, técnicas e materiais utilizados na gestão de solos. Nós também, no início de cada sessão, decidimos fazer um questionário aos participantes, um pouco para aferir o conhecimento e algumas dificuldades que sentiam. E esta foi uma questão que colocámos em todas as sessões e refere-se às principais dificuldades encontradas no processo de remediação. E podemos ver aqui que na primeira e na terceira sessão as dificuldades foram apontadas, foram colocadas pela mesma ordem, portanto, eles consideraram que a falta de informação e desconhecimento é a dificuldade mais impactante, a seguir a falta de sensibilização para custos e benefícios, depois a escassez de recursos financeiros, humanos e técnicos, e por fim a demora dos processos. Já na segunda sessão para empresas de construção e demolição, foi curioso porque a demora dos processos ficou em segundo lugar, quase muito perto do primeiro lugar. E talvez acredito que tenha a ver com serem o grupo talvez mais impactado com esta questão. As empresas de construção e demolição são o grupo mais impactado com a questão da demora dos processos. Aqui também na primeira sessão colocámos também esta questão, o que são solos contaminados.
e 95%, 91% dos participantes colocou a resposta correta, ou seja, são solos que contêm concentrações prejudiciais de substâncias ou poluentes. Depois, na segunda sessão, perguntámos quais é que eram os riscos associados à contaminação de solos. As opções eram a perda de biodiversidade, os problemas de saúde, colapso de infraestruturas, contaminação de água subterrânea e erosão do solo, ou todas as anteriores. Portanto, o risco que não está associado, e neste caso, o risco que não estava associado, a resposta correta era o colapso de infraestruturas. Apesar de só 25% dos participantes é que acertaram, contra 66% que colocaram que todos os riscos estavam associados, o que, pronto, é uma resposta que já está bastante próxima da correta, mas não é exatamente a correta. E aqui também perguntámos se estariam dispostos a receber solo não contaminado, numa obra que tivesse solo contaminado, e 66% dos participantes disseram que sim, que estavam dispostos a receber solo contaminado nas suas obras. Solo não contaminado numa obra que tinha solo contaminado. Então, aqui, por fim, na última sessão, para entidades de remediação de solos, perguntámos qual é que era a abordagem mais eficiente em termos económicos para remediar solos contaminados. A maior parte dos participantes colocou que eram os métodos físicos e, em segundo lugar, a combinação dos métodos. E depois, nenhum participante colocou os métodos biológicos como a abordagem mais eficiente em termos económicos. No entanto, a maior parte deles responderam que esta era a abordagem mais sustentável. Na verdade, segundo os nossos estudos, ou seja, segundo a nossa pesquisa e os estudos que encontramos, é referido que os métodos biológicos são aqueles que são mais eficientes em termos económicos e também são os mais sustentáveis. Portanto, no entanto, são aqueles que são menos eficientes em termos de tempo e eficácia, porque não resolvem todo o tipo de contaminação. Então, daí talvez a resposta ter sido dúbia. Aqui, depois, então, nós desenvolvemos este Media Kit no final das várias sessões, em que incluímos os vídeos das sessões e as apresentações, e a brochura. Portanto, isto estará disponível para qualquer pessoa que queira aceder e que queira voltar a ver as sessões e retirar mais informação, aprofundar um bocadinho o seu conhecimento sobre o tema. E o link está aqui em baixo. E também vai ser disponibilizado no final. Vou então aqui só mostrar um pequeno vídeo, só para vocês verem como é que funciona o Media Kit. É basicamente uma landing page que tem as várias sessões e depois a informação sobre as várias sessões, e depois em cada sessão temos o vídeo e as apresentações para poderem aceder, e também a brochura. Portanto, o vídeo é no YouTube, podem ver os vídeos novamente. E as apresentações também, aqui em PDF. E por fim, temos a brochura, que eu vou apresentar agora mais para a frente. A brochura é basicamente um resumo de todos os temas que foram abordados ao longo das várias sessões, e tem também os links e as principais informações que vocês precisam sobre solos contaminados.
Então, vou fazer aqui só apresentar aqui um pouco o que é que contém a brochura. Então, está dividida por partes. A primeira parte é os conceitos, portanto, há algumas definições. Uh, Tem também o plano da amostragem e monitorização do solo, os vários passos, as técnicas de remediação existentes. Depois tem o enquadramento legal, onde apresentamos as normas, disposições legais e licenciamento e os guias técnicos aplicáveis à avaliação e remediação de solos. Depois, na secção futuro, temos as estratégias para solos saudáveis na União Europeia até 2050 e as estratégias para solos saudáveis em Portugal. E, por fim, temos uma secção de recursos onde podem consultar os links para a página web, as FAQs e os guias técnicos da APA. E pronto, vou agora então passar à Vanessa, minha colega, para continuar aqui a apresentação. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Vanessa Tavares. Estão-me a ouvir bem? Então? Sim? Ok. Eu sou responsável aqui pelo Departamento de Sustentabilidade e Circularidade do Build Collab e fico com a tarefa mais simpática aqui do webinar, que é ter um momento interativo. E eu convido-vos aqui a entrar no link do Mentimeter. Tem aí o QR Code, podem ler o QR Code ou podem entrar dentro da página do menti.com e colocar o código. E vou colocar-vos estas 5 questões que estão aqui já elencadas neste slide. É como avalia o conteúdo apresentado durante as sessões em termos de relevância e clareza. Se considera que os casos de estudo apresentados foram úteis para compreender melhor os desafios e quais as soluções. E que questões ficaram por responder, porque queremos fazer esse levantamento. E se pensa ser pertinente realizar estas sessões no futuro e, sendo realizadas no futuro, que temas e temáticas que pretende. Vou partilhar aqui já a página do Menti para vocês verem os resultados. Continuam a ter aqui o QR, o código em cima, acho eu, se eu retirar aqui a barra. Espero que consigam ver. Acho que temos aqui 2. Ok, vou passar agora para o slide seguinte. Vamos para a apresentação. Ok, acho que sim. Primeira pergunta: como avalia o conteúdo apresentado durante as sessões em termos de relevância e clareza? Isto é, considerando que vocês também tiveram nas sessões e que não vieram só a esta última sessão. Ok. Muito relevante e muito claro. Ligeiramente relevante e claro. Eu estou ali a contar o número de votantes. Eu penso que teremos à volta de 20. Uma vez temos 27 pessoas aqui na sessão e nós somos 4 ou 5. Por isso vou esperar chegar até aos 20, pelo menos, para termos aqui uma amostra significativa. Como disse, vocês podem ir diretamente ao site menti.com e usar aqui o código, se não tiveram tempo para ler o QR Code que estava no ecrã. O meu telefone, por exemplo, não funciona muito bem com QR Codes. Eu acabo por usar sempre o código do Menti. Acho que estabilizou, se calhar não vamos ter mais respostas. Vou passar para a pergunta seguinte. Considera que os casos de estudo apresentados foram úteis para compreender melhor os desafios e as soluções relacionadas com os solos contaminados? Ok, os casos de estudo foram muito úteis. Eu também achei que a parte dos casos de estudo traziam alguma realidade ou veracidade a todas estas questões técnicas, como constrangimentos, etc. Mas sou eu e não quero influenciar a vossa resposta. Pronto, temos novamente as 13 respostas que tivemos anteriormente, por isso muito úteis ou úteis. Que questões ficaram por responder? E aqui é uma resposta aberta, não é? Podem escrever o que pretenderem. Vamos tentar reunir estas questões e comunicar, por exemplo, à APA, que está aqui connosco nesta sessão, como esteve em todas as outras. Vou-vos dar os minutinhos, uma vez que é uma pergunta aberta, não é só clicar. Vamos tentar calar um bocadinho, para vocês conseguirem escrever. Se não tivermos respostas, é porque as questões foram todas respondidas. Ficamos também felizes com isso. Ok, a falta de esclarecimentos por parte da APA, como introduzir novos métodos de remediação em Portugal, questões relacionadas com o valor de referência de solo que de si pode ser elevado, foram colocadas via e-mail para o Build Collab, sim, nós estamos a recolhê-las e a reencaminhar, clarificação de requisitos legais, preços do encaminhamento de solo contaminados para os destinos corretos ou da dessolução,
Esclarecimento APA. Vocês estão a ver o meu ecrã com as questões que estão a ser colocadas, certo? Ok, obrigada. Quando é que devem ser realizadas as análises de solo em projeto ou execução? Nós sentimos que o momento das perguntas e respostas era sempre um momento muito participado, o que demonstrava interesse, e vontade em saber mais. Esta necessidade destas sessões e deste protocolo, se calhar, foi bastante justificado, nem que fosse nesse momento. Ok, acho que estabilizou. Nós vamos exportar estas questões e vamos dar seguimento às mesmas. Vamos ver. A seguinte, eu acho que não passei à frente. Não, não passei à frente. Pensa ser pertinente realizar estas sessões novamente no futuro? E se sim, qual o formato? O formato online tem esta capacidade de chegar a mais lugares, não é? Mas talvez precisem de formato presencial ou híbrido, não sei. Deixamos à vossa consideração, é mesmo auscultação. Ok, sim. Penso que o online ou o híbrido será a vossa opção. Eu acho que temos tido 13 votações, por isso vou deixar chegar aos 13, se não tivermos desistentes no caminho. Híbrido, online e presencial, com um ligeiro avanço em relação a apenas online. Vou passar à última questão, é a última. Que temas e questões gostaria de ver apresentados nas próximas sessões? Seguramente também em linha com o que responderam na questão número 3, que eram as questões que ficaram por responder, mas pode haver outros temas neste âmbito de solos e rochas que vocês pretendam ver discutidos se houver outras sessões no futuro, promovidas por nós ou pela APA, independentemente. Nova diretiva de solos e rochas, como é óbvio. Sim, nós estávamos à espera que ela saísse entretanto. Estas sessões até foram um bocadinho adiadas com este intuito. Mais casos de estudo, nomeadamente lista de áreas contaminadas em Portugal. A questão dos casos de estudo foi algo que tentamos que fosse central em cada uma das sessões, e agradecemos a quem os veio apresentar. Casos de sucesso apresentados com mais detalhe, passo a passo. Pode ser interessante ter sessões apenas de casos de estudo, por exemplo, sim. Nestas sessões falta apresentar casos de estudo práticos, ou seja, o dia a dia da remediação de solos. Sim, é um enquadramento legal para solos e águas subterrâneas. Desculpem, tinha passado aquela resposta. E não sei se teremos mais ou se voltamos à apresentação. Se calhar não temos mais. Tutoriais práticos capacitantes. Ok. Solos de valas, análise de estudo. Ok. Leonor, ok. Problemas na execução de projetos cujas quantidades raramente coincidem com os estudos prévios. E caso de estudo, avaliação de quantificação do risco. Ok. Não só o solo, mas do risco inerente ao mesmo. Ok, acho que é uma amostra interessante, que pode ser considerado no futuro. Leonor, se calhar pedia para voltares a apresentar. Agradeço-vos a resposta, este momento interativo. Acho que é importante para nós sabermos. Ok, agora o slide seguinte. Ok, em jeito de conclusão, achamos bastante positiva a participação que tivemos. Tivemos quase 500 participantes, não foram propriamente 500 pessoas, porque algumas seguramente repetiram uma ou duas sessões, por isso não podemos dizer que chegamos a quase 500 pessoas, mas tivemos quase 500 participantes. A nível de conteúdos, tentamos que fosse abrangente, a nível de conceitos de enquadramento legal, o enquadramento legal sempre apresentado pela APA, que melhor o conhece e que tentou responder com, com bastante calma a todas as questões que foram colocadas, algumas oportunidades e sempre o testemunho na primeira voz das empresas que representavam cada um dos stakeholders que estavam, que cada sessão tinha como foco.
A nível de questões, houve imensas questões, centravam-se muitas delas na avaliação e gestão dos solos, cumprimento da legislação, qual era todo o procedimento a nível de licenciamento e, de uma forma mais técnica, quais eram as técnicas de remediação e tratamento dos resíduos e quais as metodologias. Nós gostávamos de agradecer à APA por nos ter lançado este desafio, ao Fundo Ambiental por nos ter apoiado e a todas as empresas que aceitaram o nosso convite para estarem aqui a representar cada um dos intervenientes, dos stakeholders, dos grupos de stakeholders, à HIURB, à Brownfield, à Garcia Garcia, à Casais, ao LENEC, à Valgo e a quase 500 participantes que tivemos nas sessões. E a nível de trabalhos futuros, apontamos a pertinência de haver outras sessões, assim, se calhar em linha com o que vocês foram apontando também nesta sessão de encerramento, fazer alguma disseminação e esclarecimentos quando surgir a nova diretiva de solos saudáveis. Isto também foi um dos temas aqui apresentados no nosso Mentimeter, vocês responderam e muito bem. E agradecemos de uma forma geral o vosso interesse e participação. Aqui no último slide deixamos os nossos contactos, a nível do Build Collab e da Leonor, que é a gestora aqui deste projeto. Podem continuar a remeter as vossas questões, vamos tentar fazê-las chegar à APA. A nível da página web dedicada ao projeto e onde está o Media Kit com toda a informação, as sessões gravadas, as apresentações feitas pelos diferentes intervenientes e a tal brochura está neste link. E continuamos a agradecer novamente ao Fundo Ambiental e à APA que nos apoiaram no projeto e na execução de todos estes elementos que apresentamos, tanto nas apresentações como o Media Kit, foi todo revisto também com o apoio da APA. E penso que podemos dar por concluída a sessão e o projeto. Agradecemos a vossa participação. Ok. Temos o João Carvalho, Leonor ou Lourdes. Não sei se eu consigo. Se calhar eu consigo. Já está, já pode Já ligar está? o Ok. microfone, João. Obrigada, Lourdes. Não sei se me estão a ouvir. Sim, Queria também, naturalmente, partilhar o prazer que foi novamente trabalhar convosco, agradecer-vos novamente e dizer que, da nossa parte, sentimos que os objetivos que traçámos inicialmente foram claramente atingidos. Portanto, muito obrigado. obrigada, João. Também esperamos ter correspondido às expectativas e continuamos a servir como veículo de capacitação e comunicação com a sociedade no geral, no âmbito de solos e rochas e não só, do ambiente e do ambiente construído. Obrigada pelo convite e obrigada pelas palavras, gentis palavras. Acho que damos por encerrada a sessão. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.